Saudações a todos, a todas e a todes. É com muita alegria que começamos hoje mais um episódio do Matutando Círculos de Cultura. Neste momento, temos nos dedicado a dialogar e a problematizar a educação das relações étnico-raciais, tema contemporâneo e também histórico em nosso país e na nossa história. E por isso mesmo é debate complexo e permeado pelas relações sociais, culturais e econômicas, bem como pelos determinantes estruturais de nossa sociedade. Para isso, contamos hoje com o auxílio competente da nossa convidada do dia, a professora Débora Cristina Jeffrey, da Unicamp. Eu sou Tauan Carvalho de Assis, filho da Jane e do Eduardo e pai da Catarina. Profissionalmente, tenho atuado como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, da área de educação no campus Itumbiara. Atuo ainda como pesquisadora em núcleos vinculados ao Instituto Federal de Goiás e à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, na cor preta, olhos castanhos e às vezes uso óculos. Estou vestindo uma camiseta preta e estou em minha casa, que se tornou parte desse estúdio de transmissão neste momento. Atrás de mim, uma parede branca. O respeito à diversidade étnica e racial, de gênero, de povos, a inclusão, a luta e a busca da superação das desigualdades sociais e econômicas e as culturais não são pautas recentes nem inovadoras no Brasil, mas ainda assim atuais e imperativos civilizatórios. O tema gerador do episódio do programa de hoje, a educação das relações étnico-raciais e a política de cotas étnico-raciais, tem se constituído recentemente em política educacional propiciadas pela luta de movimentos sociais, de associações e de coletivos do movimento negro, das pautas da identidade e por forte ação indutora de legislações específicas. Hoje temos conosco uma convidada especial que auxiliará na discussão sobre a implementação das cotas, sua viabilidade, sua função social, os resultados esperados e os já observados no aniversário de 10 anos da Lei Federal das Cotas. Conversaremos ainda sobre a implementação da política de cotas nas universidades paulistas, em especial na Unicamp, local de trabalho da professora Débora. Professora Débora é professora livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, da Faculdade de Educação. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional, o GEPALI. Foi presidente da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, entre 2019 e 2021. Possui também as seguintes premiações: Zumbi dos Palmares, pela Câmara Municipal de Campinas em 2020, Força da Raça, pelo Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas em 2012, 33º Prêmio Nacional da Fundação Bund de Juventude, da Fundação Bund, em 2012. Tem experiência na área de educação e atua principalmente nos temas da política educacional, da análise de políticas e programas educacionais, na avaliação de sistemas educacionais, gestão educacional, educação de jovens e adultos e ações afirmativas. Professora Débora, é um prazer tê-la conosco no dia de hoje. Seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando Círculos de Cultura. Vamos passar a palavra à professora Débora para dar um olá e fazer a sua audiodescrição. Boa tarde. Que estamos agora, gravando o período da tarde, mas boa noite para quem for acessar e bom dia também para quem for acessar neste período. É um prazer muito grande estar aqui, a convite, especialmente do Tauan, mas de toda a equipe, de todo o grupo, tanto do Instituto, da Universidade Federal também, um grande prazer
já estive aí, né, nesse estado, que tenho amigos e familiares de coração, né, pude morar em Porangatu e, né, nos idos de 2000, então tenho um carinho muito grande poder comunicar com vocês. Bom, eu sou uma mulher preta, né, trajando óculos preto, cabelo preto, visto uma blusa que tem detalhes de onça, então ela é amarela com alguns detalhes em marrom, e ao fundo tem um cartaz em política e avaliação educacional, que é o GEPAL, que são, ao fundo, né, a imagem de um logotipo, né, que é formado por círculos interligados, que é essa proposta do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política, que é essa pesquisa em rede, né? Então, eu estou aqui na sala do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional, GEPAL, aqui na Faculdade de Educação da Unicamp. Agradeço mais uma vez o convite e espero colaborar com as reflexões e discussões, né, que se seguem. Obrigado, professora Débora. E já vamos aproveitar e já passar para o nosso diálogo, né? E perguntar à professora Débora, né? Gostaríamos de começar esse bate-papo de hoje tematizando a Lei número 12.711, de 29 de agosto de 2012. Esse instrumento jurídico que criou e instituiu as cotas étnico-raciais para acesso às instituições federais de educação superior para estudantes pretos, pardos e indígenas, para pessoas com deficiência e para estudantes que cursaram ensino médio em escolas públicas. Professora, passados 10 anos de vigência da lei, como você tem avaliado o impacto dela e os seus resultados? Bom, eu avalio de forma bastante positiva. Eu acho que todos os resultados das universidades, os estudos e pesquisas, né, têm ressaltado especialmente a contribuição, primeiro, da diversidade, né, étnico-racial, que passa a existir. Segundo, né, a garantia de direitos à população negra, né, preta, parda, também indígena, e em algumas universidades também representativo da comunidade LGBTQ+. E, ao mesmo tempo, o impacto, né, positivo de se repensar, né, conhecimento, epistemologias, produção de conhecimento com uma outra perspectiva. E, por sua vez, também garantir, né, a inserção de uma população até então excluída dos bancos, ou seja, das universidades, né, universidades públicas e com acesso ao ensino superior. Então, acho que esse impacto, do ponto de vista social, ele é extremamente relevante, e o impacto também da representatividade da população negra, indígena, quilombola, deficiente, também da própria comunidade LGBTQ+. Em particular, no caso da população negra, né, que hoje ela é representativa de acordo com os dados aí da PNAD, que se refletem em 56% da população, né, a gente vai entendendo que havia, né, esse não só anseio e, é claro, toda a movimentação e toda a reivindicação do movimento negro, né, nessas últimas décadas, né, especialmente aí há mais de 40 anos, que vinha se debatendo exatamente em criar condições que pudesse, portanto, fazer o enfrentamento da desigualdade racial no país, né, e, por sua vez, também da desigualdade educacional, né. Então, os níveis de escolarização da população negra havia uma discrepância, né, não só na educação básica, mas principalmente no ensino superior. Então, a lei de cotas, ela traz este resultado positivo com este impacto, né. Então, hoje, mais de 53% dessas matrículas, no caso do ensino superior,
das universidades públicas hoje, elas já estão listadas pela população negra, né, pretos e pardos, mas eu acho que existem alguns desafios, né, que um deles é a proporcionalidade da população negra nos cursos tradicionais, em espaços deliberativos das universidades, do número de docentes e, ao mesmo tempo, do percurso e da trajetória, né, e do desempenho também dos estudantes e das estudantes negros e negras, e as condições que vão sendo oferecidas pelas universidades para que essa trajetória e esse desempenho seja satisfatório. Sim. Ainda dialogando sobre a Lei 12.711 de 2012, nós gostaríamos ainda de chamar a atenção, professora Débora, para a necessidade de avaliação dessa política de acesso ao ensino superior público federal, quando esta completasse 10 anos, né? O que acontece agora, dia 29 de agosto. Nesse momento de avaliar a lei e seus resultados, são diversas e muitas as propostas que tramitam no Congresso Nacional. São propostas variadas e distintas, que defendem desde a extinção da lei de um lado até a sua institucionalização atemporal de um outro lado. Qual é a sua posição sobre essa questão e o que você espera desse debate no Congresso Nacional? Então, acho que existe, né, esse anseio, né, de todos nós de que a lei não seja revogada, né, e que todo o processo, né, que a envolve como uma política pública, né, que depende de um desenho, de uma formulação, de uma implementação e, consequentemente, de uma avaliação que deveria ser realizada ou ter sido realizada pelo MEC nesta última década. Então, essa indefinição de quem é que realiza a avaliação, né, é que causou e que está causando, eu acho que essa instabilidade, né? O que se nota e o que se percebe pela própria legislação apresentada é que em nenhum momento foi dito que, mediante a avaliação do sistema, né, ele seria revogado. O que se entende é a necessidade de se criar mecanismos de monitoramento e, ao mesmo tempo, regulação, né? Ou seja, saber ter o controle e, ao mesmo tempo, este acompanhamento durante todo o processo, de forma que, ao final, né, de um período, que finda agora 10 anos, tivesse essas evidências do impacto, do efeito, dos aspectos positivos e negativos e que pudessem ser reorientados. O fato é que, apesar da lei, né, e tem um levantamento feito pelo grupo GEMA lá do Rio de Janeiro, é que nem todas as instituições, de fato, implementaram o sistema de cotas mediante a obrigatoriedade da Lei 12.711 de 2012. Muitas delas foram incorporando e foram implementando, portanto, o sistema de cotas por demandas internas ou pela própria movimentação, seja do movimento estudantil, do movimento negro, da comunidade negra como um todo, que permitiu, portanto, que iniciativas, né, ou que a implementação do sistema de cotas étnico-raciais de fato acontecesse. Então, claro, a lei ela está aí como uma política pública, uma política de Estado, e como uma política de Estado entende-se que o responsável por esta política, que é o Ministério da Educação, responsável pelo Sistema Federal de Educação, no qual se enquadram as universidades federais, os institutos federais, se responsabilize por isso. Então, acho que houve essa omissão nesses últimos 10 anos, né, em não se assumir quem de fato o faria. E eu acho que faço um pouco essa crítica também de que, apesar da gente falar de um sistema de cotas étnico-raciais, esse processo todo decorre de uma ausência de uma construção de uma política nacional de ações afirmativas, que engloba o sistema de cotas étnico-raciais, a permanência estudantil, o debate acerca da representatividade, né, da comunidade negra nos diferentes espaços e também como a lei
ela se refere aos indígenas e também deficientes, né? E que, portanto, né, com a definição e estabelecimento de uma política nacional, esse desenho da avaliação pudesse acontecer. Então, eu acho que é inconcebível a gente falar apenas do sistema de cotas, nós estamos falando do acesso. Tá? Depois que essa estudante entra, o que vai acontecer com ele ou ela lá dentro dessa instituição? Ele precisa de bolsa, né? Eu acho que há depois toda uma regimentação no sistema federal do tipo de auxílio permanência, às vezes precisa de um acompanhamento, né, pedagógico que lhe auxilie, ele precisa ter também uma tutoria ou órgãos da própria universidade que estejam ali abertas para poder acolher os casos de discriminação, de preconceito, a construção dessa identidade também, né, de todos esses estudantes que entram, que estão ali, isso precisa ser levado em consideração e, ao mesmo tempo, uma mudança na cultura institucional. Né? Então, não dá para se pensar somente o acesso. Cotas é uma via que precisa, de fato, ser avaliada, repensada, né, com seus aspectos positivos e negativos, e o grande desafio que é se pensar esta avaliação em âmbito nacional, já que cada uma das instituições tem a sua particularidade, tem a sua representatividade regional, se estruturou e se organizou tanto politicamente, administrativamente e pedagogicamente de formas muito distintas, porque não houve, de fato, essa política nacional. Estamos dialogando hoje com a professora Débora Cristina Jeffrey, da Universidade Estadual de Campinas, sobre a política de cotas étnico-raciais. Continuem conosco, voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Débora Cristina Jeffrey, da Universidade Estadual de Campinas, sobre a política de cotas étnico-raciais. Começamos a matutar sobre a aplicação da política de cotas no cenário nacional, e a partir de agora vamos dialogar sobre o cenário paulista. Professora Débora, a exemplo da Lei Federal de Cotas, a Lei número 12.711 de 2012, o Estado de São Paulo também instaurou um sistema similar de cotas, baseado na perspectiva étnico-racial, de acesso para as universidades paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp. Diante de sua atuação nesses espaços acadêmicos e no próprio movimento negro, qual a sua avaliação das cotas nas universidades estaduais paulistas como uma política de acesso e também sobre as bancas de heteroidentificação? Bom, no caso das estaduais paulistas, diferente da lei federal, né, não existe uma lei estadual que as regimenta. Então, cada uma delas, né, nesses últimos anos, né, aí entre 2016 e agora, né, 2019, é o período em que as 3 estaduais foram, portanto, implementando, né, o sistema de cotas étnico-raciais. Cada uma por uma história, né, diferente. Acho que a Unesp, ela teve toda uma atuação, né, de um grupo de docentes, juntamente com discentes, que, de fato, né, vão estudar e analisar e entender, né, essa perspectiva das cotas como necessária, né, eu acho que há o protagonismo de alguns docentes de lá, como o professor Juarez, por exemplo. A Unicamp, ela só vai adotar
de fato, né, ela vai ter aprovado no seu conselho universitário em 2017, mas decorrência de uma greve longa de 3 meses que aconteceu por ocasião mesmo do movimento estudantil, né, e do movimento estudantil negro, que se torna protagonista, é uma greve de 3 meses, extremamente longa, né, e bastante conflituosa, e que houve, portanto, essa conquista, essa vitória. E a USP também ela acaba entrando por último, né, em função também de toda a conjuntura política que existia e de debate, né. O que marca muito e a demora das estaduais paulistas em entrar nesse processo foi um entendimento, né, lá no início dos anos 2000, de que valeria a pena apostar na bonificação de estudantes oriundos de escolas públicas, né, como um fato que pudesse garantir, ou que por si só garantiria a inserção e a representatividade de estudantes negros e negras. Fato que não aconteceu, né? Então, acho que as estatísticas foram mostrando que, apesar do acréscimo, né, ano a ano, e da entrada de estudantes oriundos do ensino médio, né, público, não houve essa proporcionalidade em termos de representatividade, né? Então, por exemplo, no caso da Unicamp, nem a representatividade da população negra e muito menos indígena. Então, isso só foi revertido de fato agora, né, nesses últimos 2 anos, né? Então, a Unicamp aprova em 2017, mas em 2019 é que ela, portanto, passa de fato, a implementar no seu vestibular, a Unesp um pouco antes, e a USP aí junto nesse movimento. Bom, o desafio também do sistema de cotas étnico-raciais, eu acho que não só para os estaduais paulistas, mas para todas aquelas universidades também, as que compõem o sistema federal, é de fato garantir o direito ao acesso, né, daqueles que se enquadram como beneficiários do sistema de cotas étnico-raciais, que o critério, né, principal é o fenótipo. Então, acho que, assim, existem algumas confusões que as pessoas fazem, né, acerca do porquê o fenótipo e não a ascendência, né? Então, eu tenho um avô, uma avó, um pai, uma mãe, então eu tenho direito, né? Então, o que se entende é que o fenótipo, isso dito também pelo próprio Supremo Tribunal Federal, legitima, de fato, o direito, né, a essa vaga. Bom, diante de casos de fraude, ou uso indevido, né, ou muitas vezes até de estudantes que até ainda estão construindo a sua identidade, né, racial e sua identidade étnico-racial, as comissões de heteroidentificação, elas são e foram indicadas, né, e acho que há um parecer também do próprio Supremo Tribunal Federal a esse respeito, enfim, como este processo de legitimidade, né, e de combate também a fraudes, né, ou de uso indevido dessas vagas por quem não tem esse direito que deveria ou deve concorrer na ampla concorrência. Né, das experiências que estão aí se confirmando, né, nesses últimos anos, ela é bastante positiva, né, de que você realmente cumpra o que está na lei, que é garantir com que estudantes negros, negras, né, no caso da lei federal também, indígenas, que aí é um outro processo, né, claro, deficientes também têm um direito, mas especialmente a população negra possa estar tendo, né, garantido o seu acesso. Então, acho que o que é bastante interessante é que todo o processo de normatização, né, das comissões de heteroidentificação, sempre bancas de número ímpar, para que não tenha essa questão do voto de Minerva, e o que há um certo predomínio hoje é que essa indicação seja da maioria. Acho que é importante frisar também que a banca ela não tem a função de dizer quem é negro e quem não é. A função da banca é confirmar, né, ou fazer a averiguação da autodeclaração apresentada, né? Então, acho que ela tem um ganho,
né, e cada universidade, portanto, tem desenvolvido aí a sua metodologia, tem desenvolvido tecnologias que sejam necessárias ou que estão sendo necessárias para que haja, né, lisura nesse processo, né, como um todo. Sim, muito obrigado, professora Débora. No programa de hoje, nós matutamos com a professora Débora Cristina Jeffrey, da Universidade Estadual de Campinas, sobre a política de cotas étnico-raciais e a experiência das universidades estaduais paulistas. Gostaríamos de agradecer, então, novamente a sua presença, professora Débora, que nos honra com a presença, com a participação nesse programa. Agradecer também toda a equipe do Matutando, que se esforça semanalmente para levar esse programa ao ar, por todo o suporte, por todo o companheirismo. Muito obrigado. Sendo assim, passo a palavra para a professora Débora fazer os seus agradecimentos e sua fala final. Bom, agradeço, Tauan, né, pelos questionamentos, pelas perguntas. O tema é bastante controverso ainda, né, na sociedade brasileira como um todo. Eu acho que são espaços como esses que ajudam, né, as pessoas a entenderem e a desmistificarem uma série, muitas vezes, de afirmações inverídicas, ou hoje nós estamos falando muito das fake news que vão sendo propagadas, né? Acho que nós estamos fazendo toda uma discussão que cotas não é, como disse Bia Ferreira, não é esmola, cotas não é privilégio e sim direito, né? Então, acho que é um direito de uma reparação histórica na sociedade brasileira e que ela precisa ser vista como uma política pública com seriedade. Agradeço toda a equipe, né, pelo apoio, também, né, estendo meus agradecimentos, acho que, né, a todos, todas, todos que estão nos acompanhando, e dizer que esse debate ele é extremamente importante, que ele deve se seguir independente da tramitação, né, que está em curso aí no Congresso Nacional, né, que ele não seja revogado, que tenhamos essa continuidade e um aprimoramento dessa política, né, pensando como uma política pública e uma política de Estado. Então, agradeço, muito obrigada, e meu abraço e saudações a todos, todas. Obrigado. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa temporada do Matutando, Círculos de Culturas. Até lá!